Hoje eu quero te convencer de que se você começar a partir de hoje a criar uma renda extra, você vai mudar de vida assim como eu mudei. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Douglas Matos, o filho sem herança. Se você também é um filho sem herança, assista esse vídeo porque eu acredito que renda extra é um tema que ele é muito tratado, mas muitas vezes as pessoas não trazem os números. Eu gostaria de trazer aqui a minha experiência, então eu quero te contar a minha experiência e como que pensar em ter uma renda extra mudou a minha vida. Eu quero te incentivar a fazer o mesmo e também quero trazer alguns números, compartilhando valores, essas questões, para que você também possa ter um gás a mais, se é que podemos chamar. Bom, para você que está me conhecendo agora, eu sou o Douglas e esse canal aqui nós falamos sobre dinheiro. Eu não fico falando sobre bolsa de valores, por exemplo, mas eu falo sobre como que você cuida, organiza do seu dinheiro e até faz mais dinheiro, embora não seja o foco do canal. Bom, vamos lá. Tudo começou quando o meu amigo David, que é cantor inclusive, ele me falou que ele conseguiu um trabalhinho, vamos dizer assim, para ele cantar num casamento. Então ele falou, eu vou ganhar um valor ali, porque é alguém da minha família, e você sabe, quando você trabalha para alguém da sua família, geralmente a pessoa vai te pagar menos. Então se prepare que você vai ter o seu salário reduzido, o seu trabalho aumentado. Mas eu falei para ele, meu amigo, o valor pode ser até pequeno, mas tem uma coisa muito interessante. Na minha vida, na minha experiência de vida, eu comecei a ter uma renda extra que provavelmente foi menor do que a renda extra que ele vai ter, porque para ele cantar, eu diria que deve ganhar ali pelo menos uns 100 reais, de 100 a 400 reais, que ele deve ganhar para fazer esse evento, né, esse showzinho aí no casamento. Eu sei porque eu já me casei, né, e é tudo muito caro, mas enfim, vamos lá. Aí, falando disso com ele, eu lembrei que na minha vida eu comecei também lá em março de 2024. Estamos em outubro de 2025, ou seja, faz 1 ano e 7 meses, mais ou menos, que eu comecei uma nova fonte de renda extra. Que fonte foi essa? Era rastreamento de dados para sites e redes sociais de empresas que faziam propagandas online. É algo muito específico, mas como é um conhecimento que eu já tinha há uns anos, né? Então eu acredito que não foi tão difícil. Então a primeira lição que a gente aprende aqui é: quando você vai pensar em uma fonte de renda extra, ou você tem que fazer algo que você já sabe, é o mais fácil, porque você pode pescar aqui, ó, na sua mente aqueles conteúdos que você já sabe, aqueles conhecimentos e habilidades que você já tem, e aí você pode relembrar e aplicar. Então é o método mais rápido aí para você conseguir vender a renda aí, vender um serviço, alguma coisa que possa ser a sua renda extra, certo? Eu não quero necessariamente explicar que você tem que fazer igual a mim, não. Mas eu quero dizer que você precisa procurar uma renda extra, não fazer exatamente o serviço que eu fiz, porque obviamente eu tinha esse conhecimento, então para mim foi bem mais fácil. Bom, e aí na minha história, a questão é a seguinte: eu comecei vendendo esse serviço, então você pode ver aqui a foto do meu primeiro cliente que eu estava negociando. Eu ofereci, acho que foi por uns 60 reais, mas ele não quis, ele falou que estava caro. Não estava, porque ele só estava com algumas margens apertadas ali no trabalho dele, beleza? Mas na verdade estava um valor bem baixo, inclusive. Mas mesmo assim, como era o meu primeiro cliente, jovem gafanhoto, queria começar a vender. E também eu tinha uma crença de que eu não tinha um conhecimento bom o suficiente para, por exemplo, fazer muitos trabalhos. Então, na minha cabeça, eu podia fazer uma coisa simples aqui ou ali, porque o meu conhecimento era básico. Mas, olha que interessante. Eu ofereci então e fechei por R$ 37 o meu primeiro serviço. Só que aí, depois de um tempo, esse mesmo cliente me procurou. E aí eu falei para ele, olha, se você quiser, eu posso te fazer um pacote. O que você acha? Já que você está pedindo um outro serviço, eu posso te fazer um pacote em que, se você fizer esse combo aqui, eu te dou um desconto. Então eu fiz um combo ali para ele
por R$ 175, se eu não me engano. Eu vou colocar a nota fiscal aqui, o pedaço que mostra o valor ali do meu serviço, né? E aí eu consegui fechar. Eu falei, já aprendi outra coisa aqui. Toda vez que você pode adicionar algo, ou seja, toda vez que você vai negociar, você adiciona algo e você pede algo para a pessoa, ou seja, é justificável, é mais fácil de você conseguir vender. Aí beleza. Aí eu levei essa lição aí para minha vida. E aí até então eu tinha conseguido uns R$ 200 nesses serviços, continuei prestando mais serviços, né? Porque era uma renda extra, era algo que eu fazia rapidamente. Então, por mais que era pouco, nossa, Douglas, R$ 37 não muda a vida de ninguém. Calma, que até o final desse vídeo eu vou te explicar como que isso me ajudou. Mas, basicamente, a partir desses R$ 37, eu comecei a pensar, poxa, como que eu posso ganhar mais dinheiro? Aí eu comecei a analisar o mercado e eu percebi algumas coisas. Duas coisas em específico e que eu queria me diferenciar a partir delas. Primeiro, o atendimento era muito fraco. E aí eu pensei, poxa, atendimento no Brasil é um dos top 3 maiores reclamações dos consumidores em relação aos prestadores de serviços, empresas e vendedores em geral. Então eu pensei, poxa, cara, e se eu me diferenciar nisso? Mostrar um bom atendimento por mais que o cliente esteja me pagando apenas R$ 37. E aí eu comecei a fazer isso. Qual que foi o segundo ponto que eu notei? As outras pessoas que vendiam esse mesmo serviço, elas não deixavam tudo muito claro, então os clientes não gostavam do serviço por falta de compatibilidade relacional, vamos dizer assim, por falta de familiaridade com a outra pessoa. Não conseguia sentir, sei lá, uma conversa que estava sendo muito clara. Ou seja, faltava clareza nos processos. Se é que você me entende. Eu espero que eu tenha me feito entendido por vocês. Mas aí, o que, que eu fiz? Comecei a detalhar usando alguns descritivos, alguns emojis, alguns desenhos, como que era o meu serviço. E aí, os clientes começavam a perceber, nossa, esse cara aqui é profissional. Porque olha o que, que ele me faz. Ele não é só um cara que fala, vou rastrear os dados. Não, ele me mostra de uma forma que eu consiga ver, porque o grande problema de quem vende algum serviço é conseguir mostrar para as pessoas. Então, essa técnica eu comecei a fazer bastante, que era sempre que eu ia vender um serviço, eu colocava ali como que a pessoa iria receber esse serviço de uma forma desenhada. E é muito didático, só que funciona muito bem. Quando eu falo desenhado, não sempre eu quero dizer um desenho mesmo. Às vezes eu quero dizer por escrito, só que de uma forma bem bonitinha, assim, bem frufruzinha mesmo, sabe? Para a pessoa olhar e falar: nossa, realmente agora eu consegui entender qual é esse serviço. Então, essa clareza que eu trazia fazia com que os clientes gostassem mais de mim e voltassem. Então, esse foi um ponto bem interessante. Bom, e aqui tem uma foto para você poder ver, na verdade um vídeo, em que você pode perceber todos os serviços que eu fiz em uma das minhas contas. Obviamente essa é a minha maior conta, mas eu tenho outras também. E você pode ver que eu tenho aqui 68 serviços realizados. Aí você pode fazer a conta. Tá bom, 68 serviços no mínimo, né? A R$ 37 dá mais ou menos uns 2.500. Então, como que eu consegui chegar num valor de 10 mil, que na verdade eu já passei, inclusive, com essa renda extra? Calma. Dentro dessa jornada, eu comecei a perceber algumas coisas. A primeira delas é, se eu fizer mais passos dentro do serviço, do processo, né, facilitasse a vida do meu cliente, eu conseguiria ganhar um pouquinho mais. E de pouquinho em pouquinho, eu ia ganhar muito mais dinheiro. E aí, o cliente, vou te dar um exemplo, me perguntava: essa conta aqui, você pode criar para mim, por favor? Aí eu falava: posso, R$ 10. Eu cobrava R$ 5 para criar a conta e R$ 5 para vincular. Eu fazia isso em 5 minutos, só que eu ganhava R$ 10. Beleza, era pouco dinheiro, mas ajudava muito, porque a cada 10 serviços eu iria ter R$ 100 a mais. E aí eu pensei assim, poxa, eu já fiz alguns serviços assim, eu estou percebendo que os clientes estão gostando que eu faça todos esses passos, então eu já estou cobrando aqui 47.
E se eu tornasse esse valor fixo? Aí eu tornei e os clientes continuaram pagando, porque eu pensava, se eles já estão pagando, eles vão continuar. Então, eu mantive. Depois disso, eu tive um outro insight que foi o seguinte. Eu ainda, na verdade, estava com aquela crença de que as minhas habilidades eram básicas e que eu não tinha muito conhecimento. Só que eu comecei a pensar, poxa, nos últimos 2 anos, tinham pessoas que precisavam de ajuda nesse assunto e eu ajudava. Eu ia lá, explicava e elas ficavam felizes porque tinham feito cursos pagos que elas não conseguiram aprender. Depois me chamavam e eu ensinava de graça, tipo, sem nenhum problema. É, porque eram meus amigos ou colegas, né? E aí eu pensei, poxa, será que na verdade o meu conhecimento não é básico? Mas mesmo assim eu pensei, poxa, ainda assim eu tenho que evoluir. Eu tenho que conseguir maiores ou melhores habilidades. E aí fui estudar, fui aprimorar a minha habilidade. E aí vem a outra lição. Sempre que você estiver fazendo alguma coisa, foca em aprimorar a sua habilidade. E tem muitas coisas que eu gosto que a gente consegue fazer para evoluir a nossa habilidade muito, gastando pouco e rápido. Como assim? Existem coisas que a gente geralmente erra muito quando estamos fazendo determinada tarefa, ou serviço, ou desenvolvendo uma habilidade. E se você melhorar aqueles erros principais, tipo assim, você deixar de cometer 80% dos erros que você cometia no começo, pronto, você já se tornou um profissional muito melhor. Então eu comecei a pensar, beleza, eu vou me aprimorar mais ainda. Obviamente eu não parei nisso, né? Eu só queria chegar no nível mais decente, assim, né, pro mercado. Embora eu já estava, só que eu achei que eu não estava. Mas, dentro daquela minha ilusão de que eu não sabia tão bem, assim, fazer o meu trabalho quanto outras pessoas, eu comecei a cobrar mais. Então eu já aumentei mais uns R$ 20, então já foi para 67. Já estava num valor melhor. Aí, conforme o tempo foi passando, fechando mais alguns clientes, eu comecei a fidelizar esses clientes, porque eu pensei, poxa, eu tô falando muito poxa nesse vídeo, eu sei. Se você souber quantos poxas eu falei nesse vídeo, coloque aí nos comentários. Mas vamos lá. Eu comecei a fidelizar os clientes porque eu pensei que talvez faria muito mais sentido que esses clientes voltassem, porque era sempre um esforço para explicar qual era o meu serviço para o cliente. Então, se eu já fiz um serviço para ele, era melhor tentar fidelizar. E aí eu começava a entrar em contato com esses clientes, explicando um pouco mais do meu serviço para que eles entendessem e dando algum tipo de bônus. Tipo assim, olha, se você me indicar, se você fechar outro serviço, você vai ter um desconto. Eu comecei a fazer esse tipo de trabalho e realmente eles voltavam. E aí eu começava a ter um lucro cada vez maior, sem precisar investir muito mais tempo, porque o primeiro atendimento com o cliente, ele geralmente ele tem mais custo, ele te dá mais trabalho, ou seja, tempo e dinheiro. Agora, o segundo em diante, ele já te dá menos custo de tempo e de dinheiro também. Ou seja, você não precisa gastar dinheiro para conseguir aquele cliente. Então fica muito mais fácil, né? E você também não precisa ficar convencendo ele tanto, dando descontos e um monte de coisa. Você pode dar um desconto específico ali, por exemplo, se você podia negociar até 30% de desconto, 20%. Aí você dá 10%. Pronto. Ele vai ficar feliz e você também, porque você vai fechar um serviço que ainda assim vai te dar um lucro melhor do que se você tivesse gastado, sei lá, 30% com o primeiro cliente. Mas enfim, aí é outro assunto, não vou entrar nessa parte, só entenda que o primeiro serviço que você faz para um cliente te dá mais custo geralmente, agora os outros te dão mais lucro, beleza? Depois disso, eu já tinha feito, sei lá, uns 10, 15, 20 desse serviço. Eu estava cobrando ali uns R$ 90, mais ou menos, de 67 a 90, dependendo. E aí eu comecei a raciocinar sobre como que eu poderia ainda aumentar os meus ganhos, porque eu já tinha melhorado as minhas habilidades, já tinha evoluído, mas eu pensei, poxa, eu posso vender um suporte continuado para esses clientes. Então eu fiz um serviço, posso dar um suporte ali de mais um mês. E isso fez com que eu aumentasse também os meus ganhos com aqueles clientes. Depois eu comecei a vender o meu serviço não só no Brasil, mas também eu comecei a vender em outras moedas, como euro e dólar. E aí comecei a ganhar um pouco a mais,
Porque um cliente que me paga R$ 150 é diferente de um cliente que me paga, por exemplo, US$ 50, US$ 150. Aí o valor era muito melhor. Então, com esses clientes, eu conseguia ganhar em média, tá? Porque tinha desconto também. Não é tão fácil assim. O americano não vai pagar exatamente o valor que o brasileiro paga vezes 5. Não. Ele vai negociar também, que ele não é bobo, né? Até por isso que ele é empresário. Mas eu consegui alguns serviços, né? E ganhei, por exemplo, em média uns 4, de umas 4 vezes mais, de 2 a 4 vezes mais do que eu estava ganhando. Então, consegui aumentar ainda mais. E depois disso, eu ainda tive outros dois insights, como por exemplo, eu comecei a ampliar as redes. Então, eu estava trabalhando com o mesmo cliente, eu falava assim, olha, você quer fechar esse serviço? E se a gente, ao invés de trabalhar só com essa rede, a gente adicionar essa outra? Então, por exemplo, ele estava trabalhando com o Instagram e eu falava, vamos adicionar o Google também? O que você acha? Vamos adicionar o LinkedIn? E aí o cliente topava. Então, eu conseguia aumentar cobrando, sei lá, 60% a mais. Então, isso tudo, ao longo dos meses, eu comecei a perceber que lá atrás eu estava ganhando R$ 150 por mês de renda extra. Depois de uns 4, 5 meses, eu já estava ganhando R$ 300, R$ 400 de renda extra. Então, os meus ganhos ficaram bem melhores, né? Até porque, como eu falei, eu já tinha outra renda, porque essa é a renda extra. Então, o meu pensamento aqui, inclusive para você que está assistindo, é o seguinte: renda extra é aquele valor que eu gosto de falar que o dinheiro que eu não preciso é o dinheiro que eu mais gosto de ganhar. Porque eu não preciso, como posso dizer assim, eu não preciso me desesperar por esse dinheiro. E quando eu consigo ele, eu posso utilizá-lo, sei lá, para comprar ou um presente para minha esposa, ou a gente pode guardar esse dinheiro para um sonho nosso, ou eu posso fazer qualquer uma outra coisa, eu posso ajudar se alguém tivesse precisando desse dinheiro, por exemplo. Ah, minha mãe está precisando. Beleza, eu posso usar esse dinheiro para ajudar minha mãe, porque eu não preciso desse dinheiro. Então, por isso que é o dinheiro que eu mais gosto de ganhar. E outra coisa, eu não me coloco aquela pressão para ganhar aquele dinheiro. Isso é o melhor. Eu faço o serviço em paz. Se o cliente não quiser, tudo bem. Se a pessoa não quiser fechar aquele serviço comigo, tranquilo. Eu não preciso dele mesmo. Então, eu não fico dando um monte de desconto só para conseguir fechar a qualquer custo. Então, isso traz uma paz muito grande para mim. E, continuando aqui a minha história, depois de ampliar essas redes aí para os clientes, eu comecei também a delegar esses serviços. Então, por exemplo, se eu pegava 2 serviços, eu delegava um. Se eu pegava 3, eu delegava, sei lá, um ou dois, para que dessa forma eu começasse a, a ganhar mais tempo e eu começasse também a vender esse serviço por um valor mais alto. Obviamente que eu tenho que fazer toda a revisão, até porque o cliente ele está comigo, né? Ele não contratou outra pessoa, ele confia em mim. Mas fazendo isso, o que que eu percebi também? Que lidar com pessoas é difícil, não só com o cliente, mas com pessoas ao seu lado. E aí, para delegar esse tipo de serviço, eu comecei a ensinar a pessoa que estava fazendo. É uma pessoa que já trabalha comigo em outros negócios, né? E eu chamei ela para essa parte aí, né? Vamos dizer, esse braço, que é essa renda extra. E essa pessoa aceitou. Eu ensinei como. Cada vez que eu fazia o serviço, eu fazia uma videoaula de como que eu fiz aquele serviço. Então eu montava meio que um curso e mostrava para essa pessoa, olha, é assim que eu faço. Se precisar, a gente se reúne para eu te explicar na prática como que faz. E aí eu passava alguns serviços para ela, pagava, aí obviamente, né? E dessa forma eu fui evoluindo. Hoje, eu posso lhe dizer o seguinte: de pouquinho em pouquinho, ao longo desse período, eu comecei a aprender como é que ganhava mais dinheiro. Então, por exemplo, uma coisa muito legal é que eu comecei com R$ 175 no primeiro mês. Alguns meses eu não consegui ganhar, né, dinheiro nessa renda extra. Mas hoje eu já consigo ter um lucro de R$ 1.000, mesmo depois de
pagar custos e pagar imposto. Eu tenho R$ 1.000 de lucro, por causa que lá atrás, há 1 ano e 7 meses atrás, eu tive a audácia de buscar essa renda extra. E uma coisa muito legal é, primeiro, eu aprendi a ganhar dinheiro, porque ao longo desse tempo, cada vez que eu fazia uma tentativa de negociação, por mais que os valores eram bem pequenos, eu começava a aprender a ganhar dinheiro. E eu fazia isso, implementava isso na minha renda principal. E aí eu começava a aumentar a minha fonte de renda principal. Nesse caminho, eu descobri, então, uma nova fonte de renda extra. Então, ou seja, eu tinha uma renda principal, tinha uma renda extra. Eu adquiri uma terceira fonte de renda extra. E aí, essa terceira fonte, ela me rendeu aí ao longo desse período, então chegando aqui na parte de valores que eu sei que é o que vocês querem ouvir, essa segunda renda extra, que eu não vou falar sobre ela nesse vídeo, vamos deixar para lá, mas eu também consegui uns R$ 8.000 mais ou menos. E eu consegui ainda uma terceira fonte de renda extra, que deve ter me dado aí mais uns 12 mil ou mais, R$ 12.000. E a primeira, que é a que eu estou falando nesse vídeo, né, que é rastreamento de dados, eu consegui em média em uns R$ 10.000. Na conta, eu devo ter uns 9 mil, inclusive vou colocar aqui o print da conta, que é mais ou menos o valor que eu consegui, por causa desses serviços, né, que começaram em R$ 37, e eu já cheguei a fechar dentro desses serviços coisa de, por exemplo, US$ 170. Então, de R$ 120, ou de R$ 75 para US$ 175, por exemplo. US$ 170 em média. O que dá aí algo em torno de R$ 600, R$ 800 por causa de um serviço. Então, agora você pode calcular, poxa, uma renda extra que ao longo de 1 ano e 7 meses deu apenas R$ 9.000, mas é R$ 9.000 que eu não teria. E eu consegui encontrar mais 2 fontes de renda extra nesse meio caminho. Se você juntar as 3, dá mais ou menos uns R$ 30.000 de lucro, tá? Não estou falando de faturamento, estou falando realmente de lucro. É um dinheiro que eu não teria. E aí, bom, vamos lá para minha tela, porque eu quero compartilhar contigo para que você veja esse valor investido em uma plataforma segura, por exemplo, em um investimento seguro, quanto que isso te renderia. E aí eu quero mostrar para você. Então vamos lá para minha tela. Bom, como você pode ver aqui, eu estou no site do Investidor Sardinha e aí temos um simulador de juros compostos. Vamos pegar esse valor, inclusive deixa eu até colocar o valor exato aqui. 8.940,99, né? Se não me engano, esse é o valor. Beleza. Vamos colocar aqui uma taxa de juros de 8% ao ano, ao longo de 15 anos. Sim, eu coloquei um período muito longo, porque o que eu quero mostrar aqui? Primeiro que já se passou mais ou menos um período de 1 ano, e eu já consegui aí um rendimento. Deixa eu ver até aqui quanto foi o rendimento, de R$ 617,36, né? Então eu já consegui até mais do que isso daí, até porque os investimentos que eu estou fazendo estão rendendo mais do que essa taxa. Mas beleza. Em mais 1 ano eu já vou ter acumulado mais R$ 700. Se eu parar agora, não fazer mais esse serviço, falar, desculpa cliente, não quero mais. Em 1 ano eu vou ganhar mais R$ 700. Ou seja, no final do ano que vem eu já tenho aí o meu presente de Natal garantido. Daqui a mais 1 ano, ó, eu já vou ter mais uns 400, mais 500, eu vou ter mais R$ 900. Ou seja, daqui a 2 anos. Agora, se eu pegar um prazo total de 5 anos, contando a partir do ano passado, obviamente, né? Então, daria 2029. Eu já teria um total de juros mais ou menos de R$ 4.200. Ou seja, eu basicamente aumentei 50% sem fazer nada, né? 50% daquele valor. E aqui, em um total de 10 anos, eu teria mais uns R$ 10.400. Ou seja, mais do que o valor que de fato eu consegui fazer nesses serviços. Se eu quisesse esperar esses 15 anos, ele estava colocando 14 aqui, né?
mas eu acredito que 14 não tem problema também para nós. É R$ 19.400 de juros, ou seja, de 8.900 investidos, eu teria aqui R$ 28.000 no valor final, por causa que o dobro desse valor veio só de juros. Então, vocês podem ver aqui, inclusive, quanto que isso estaria rendendo por mês. Daria R$ 181 a partir daqui. Mas claro, a gente pode pensar, poxa, isso daí é se eu parar de fazer esse serviço. Mas e se eu continuasse fazendo o serviço, por exemplo, ganhando mais ou menos o que eu ganhava lá no começo? Ou seja, R$ 200 por mês. Então, a gente teria um valor total investido de 45 mil. Só esse valor aqui já é poderoso. Agora imagina você dobrar esse valor por causa dos juros. Então agora você tem R$ 96.000. Ou seja, nesse caso aqui, eu vou ter quase R$ 100.000 ganhando o mínimo, claro. Sem contar que ao longo dos anos eu também vou reajustar esse valor, por causa que a gente vai ter a inflação, então eu teria que reajustar esse valor para que eu não ficasse no prejuízo, né? Porque eu sei que daqui a 15 anos R$ 200 não vai ter o mesmo valor, com certeza. A cada R$ 200 daqui a 15 anos deve ter o valor mais ou menos de uns R$ 90, 80. Vamos jogar assim, jogar R$ 80. Então, aqui eu teria que aumentar o meu serviço de 200 para, sei lá, 400. Ou melhor, a minha renda extra, né? Mensal, para 400. Mas, mesmo assim, a gente consegue perceber que daria um valor muito maior. Agora, se eu pegar uma média de R$ 1.000, vou colocar aqui até um pouco menos, R$ 900, que é o que eu estou conseguindo hoje, eu teria 330 mil daqui a 15 anos. Ou seja, é muito poderoso você começar a trabalhar em cima de criar uma renda extra. Porque lembra, esses 330 mil seriam além do valor que eu tivesse investindo. Então, por exemplo, se eu tivesse investindo R$ 1.800 por mês, eu estou vendo aqui que eu teria um valor total de R$ 607 mil ao longo desses 15 anos. Ou seja, R$ 1.800 como um aporte normal. Mais esse valor que eu falei para você, a gente teria aí R$ 1 milhão. Obviamente, tem gente que vai falar que 1 milhão não é dinheiro, mas é dinheiro sim. Mesmo no futuro, com certeza vai ter muita gente que vai chegar lá na frente, daqui a 15 anos, com 10, 5 mil reais guardados. Então, se você tiver 1 milhão, é muito melhor do que se você tivesse 5, 10 mil, beleza? Mas o que eu quero dizer é, isso é uma renda extra. Se você tem uma condição financeira média do brasileiro médio, ou seja, você não está na classe alta, cara, vai fazer diferença para você. Então, começa hoje a construir a sua renda extra. Começa a pensar em algo que não te dê muito trabalho, que você não vai gastar todo o seu tempo livre nisso, porque eu, por exemplo, escolhi algo que seja fácil para mim, algo que está sendo tranquilo, que eu não demoro muito para fazer, que eu me dedico por semana a algo em torno aí de 50 minutos, 1 hora, mais ou menos. Então, eu consigo ganhar esses R$ 1.000 me dedicando bem pouco. E no meio do caminho, eu aprendi muitas outras coisas que eu levo para a vida e levo para outras áreas da minha vida. Bom, eu vou ficando por aqui, mas eu vou deixar um vídeo para você aqui, caso você faça parte desse grupo de pessoas. Eu acredito que vai fazer sentido você assistir esse vídeo. Te espero do outro lado e um forte abraço para você.